Olá, bom dia. Que Jesus abençoe você. Desejo para você um ótimo dia na presença de Deus. Que o Espírito Santo te ilumine sempre. A palavra de Deus que eu gostaria de deixar para você se encontra aqui em Lucas, no capítulo 22, e no versículo 50 e versículo 51, que diz assim: Um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Mas Jesus disse: Deixai-os, basta. E tocando-lhe na orelha, o curou. Interessante que o último milagre que Jesus fez antes de sua morte foi curar a orelha de um inimigo, de um homem chamado Malco. Malco provavelmente liderava aquele grupo de soldados que foram ali prender a Jesus. E Jesus foi traído por Judas por um beijo. Judas beijou Jesus e ali era um sinal de que Jesus era a pessoa que deveria ser presa. E Pedro, ao ver Malco tentando prendendo Jesus, ele sacou da sua espada e cortou a orelha daquele homem. E Jesus disse: Basta! E corou a orelha dele. Aqui em Mateus capítulo 26, no versículo 52, contando essa mesma história, Jesus diz para Pedro: Guarda a tua espada, pois todos que usarem a espada morrerão. Ou pensa tu que eu não poderia agora orar ao meu Pai, e ele me mandaria imediatamente mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpriria as Escrituras que diz que assim deveria acontecer? Então Jesus foi claro para Pedro: guarda a tua espada. Se eu quisesse estar livre, eu poderia orar ao meu Pai, ele enviaria 12 legiões de anjos que cuidaria de mim. Como poderia então cumprir as Escrituras? A Escritura estava sendo cumprida ali. E eu fico pensando, por que Jesus curou a orelha de um inimigo? Jesus ama todas as pessoas, inclusive os seus inimigos. Então, imagine, se Jesus se preocupa, ou se preocupou até com um inimigo, e realizou um milagre curando aquele inimigo, quanto mais aos filhos de Deus, quanto mais aqueles que amam a Deus, que obedecem a Deus, que faz a vontade de Deus, muito mais receberá bênção, muito mais serão cuidados. Então, se estou falando para alguém nessa manhã que talvez está passando por algum problema, por alguma dificuldade, está pensando, imaginando que Deus esqueceu dele, ou que Deus não se importa com ele, ou ele está pensando: eu cometi um pecado essa semana e por causa disso estou... Não! Se Jesus curou a orelha de um inimigo, de alguém que estava o prendendo, alguém que queria prender para levar à morte, se Jesus se preocupou com essa pessoa, não vai se preocupar contigo. Então relaxe, se acalme. Deus te ama, Deus não esqueceu de você. Só que Deus tem o tempo dele, a hora dele. Deus sabe o momento exato de agir na vida de uma pessoa. Então, fique tranquilo. E não se esqueça que Deus te ama, tem cuidado de você e cuidou até agora, né? Então fique em paz. Fica tranquilo. Tenha um ótimo dia na presença dele. Um forte abraço.